Senhor presidente, o Brasil está esperando, senhor Pacheco, uma atitude de Vossa Excelência, porque nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num regime, senador Girão, um regime ditatorial. E aqui eu chamo a atenção do presidente Pacheco e gostaria de falar com ele sentado aí, nesse lugar, que o Brasil está cobrando do Senado. Essa escalada de um poder sobre os outros poderes, a culpa é do Senado. A rua está chamando essa casa de 3C, Casa dos Calados Coniventes. Senador Randolph, que dava entrevistas chamando Moraes de advogado do PCC e uma série de outras desgraceiras de filho do golpe, indicado por Temer, ilegítimo, denunciava o currículo dele. Mas hoje a nossa Constituição é violada e eu assisti ela sendo violada aqui dentro, de forma cruel, pelo então ministro da Justiça hoje, chamado senhor Lewandowski, que cuspiu na Constituição quando no impeachment da Dilma. E agora escuto ele dizendo que temos é que humanizar os pequenos crimes. Tudo que Flávio Dino também disse e disse. E hoje nós temos ele lá no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, denúncias graves aqui do senador Magno Malta, né, criticando o STF, suas ações, em especial as ações do ministro Alexandre de Moraes, né, que tudo que tem feito no Brasil é inadmissível, e também denuncia Rodrigo Pacheco, que nada faz, um bundão, que deveria tomar as suas decisões em prol do Brasil, mas nada faz. Eu vou mostrar o resto do vídeo pra vocês, também tem mais informações importantes, por isso que eu peço para você ficar até o final. Mas olha aqui, esse canal é novo, então me ajude a compartilhar esse vídeo, compartilhe naquele seu grupo do WhatsApp, é importante, tá? E também comenta aqui embaixo de qual cidade você é, da onde você fala e também qual é a sua opinião, é muito importante, tá? Mas vamos voltar aqui, né, para a denúncia do Magno Malta, que é muito importante, olha aí. Só o Brasil, nós brasileiros estamos convivendo a partir de uma pergunta feita a um ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo CEO, pelo dono da plataforma X, Elon Musk, o desenrolar de toda uma questão. Eu tenho uma história nessa casa que não é de um ano. Eu estou no meu 3º mandato, senador Girão. No meu 2º mandato, no meio do meu 1º e para o 2º, dificilmente se encontrará um discurso meu nessa casa onde eu não trate da questão do ativismo judicial, que vinha crescente, se avassalando decisões antidemocráticas, até porque a palavra democracia, ela foi sequestrada para ser colada em atos antidemocráticos. E os atos antidemocráticos que viraram democracia, aliás, uma democracia relativa, a sanha de decisões democráticas, antidemocráticas, ou sanha de decisões independentes, sem colegiado. E eu denunciava o tempo inteiro, até porque, senador Marinho, excetuando os novos ministros que lá estão, todos eles, eu participei da sabatina. Aqueles novos que lá estão, participei da sabatina de dois, não dos 2 últimos do governo Jair Bolsonaro. Mas vem as decisões monocráticas tomando corpo, se avolumando até chegar onde nós chegamos. O Elon Musk fez uma pergunta ao ministro Moraes: por que está fazendo isto? Ninguém faria uma pergunta como essa se não fosse detentor de alguma coisa que ele chama de decisões contra a Constituição brasileira e draconianas. Draconianas. Está aqui na minha mão, mas eu vou focar naquilo que disse Elon Musk. E vou focar no ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes debaixo de uma enxurrada feita pela esquerda. Eu posso dar nome de todos os senadores que estavam pelos corredores dando entrevista.
e para falar em nome de todos, eu falo em nome do líder do governo, hoje, senador Randolph, que dava entrevistas chamando Moraes de advogado do PCC e uma série de... Incrível, né? Como o sistema ele se adapta para se manter no poder. Antes, essa galera, elas não se gostavam tanto e tinha um sistema já emparelhado onde todos ganhavam com isso, mas né, eles não se gostavam tanto, se farpavam, era um lutando ali. Aí chegou um homem mostrando tudo que acontecia no Brasil, tudo. Olha, vocês estão sendo enganados. Olha, vocês, eles estão enganando vocês, falando que são de direita, são de esquerda, que é isso, que é aquilo, mas na verdade estão todos juntos por um esquema só. Aí como esse homem veio, mostrou e quase derrubou o sistema, agora mesmo esses que brigavam entre si, que lutavam entre si, já estão juntos, fechados novamente para se perpetuar no poder. Uma vergonha. Outras desgraceiras de filho do golpe, indicado por Temer, ilegítimo, denunciava o currículo dele. Mas hoje, eu o recebi dignamente no meu gabinete. Ministro Moraes, por que Vossa Excelência não se antecipa ao Elon Musk e mostra as decisões que Vossa Excelência tomou e mandou que ele cumprisse? Ao invés de investigar o que ele está dizendo que tem, os servidores dessa plataforma no escritório do Brasil, é que nesse momento, senador Marinho, estão sendo chamados, intimados. Ora, eles já foram intimados a cumprir uma ordem que eles entenderam, o corpo jurídico, como ilegal. E eles detêm as ordens ilegais. Ora, Elon Musk, se você estiver blefando, é um problema seríssimo. Mas pela escalada das atitudes, pela escalada ditatorial, judicial, onde o nosso ordenamento jurídico não existe, não está em voga, a nossa Constituição é violada, e eu assisti ela sendo violada aqui dentro, de forma cruel, pelo então ministro da Justiça hoje, chamado senhor Lewandowski, que cuspiu na Constituição quando no impeachment da Dilma. E agora escuto ele dizendo que temos é que humanizar os pequenos crimes. Tudo que Flávio Dino também disse e disse. E hoje nós temos ele lá no Supremo Tribunal Federal. Quando a mim faz a sugestão ao presidente Pacheco, e aqui eu chamo a atenção do presidente Pacheco, e gostaria de falar com ele sentado aí, nesse lugar, que o Brasil está cobrando do Senado. Essa escalada de um poder sobre os outros poderes, a culpa é do Senado. A rua está chamando essa casa de 3C, Casa dos Calados Coniventes. Tem mais de, sei lá, de dezenas de pedidos de impeachment. O que é impeachment? Impeachment é pedido para que alguém se explique e tenha um tempo de cumprir o processo. Por que um senador e um deputado federal, de forma monocrática, é intimado e jogado dentro de um inquérito que é um estômago de elefante que já vai fazer 6 anos? Elon Musk, bem-vindo ao estômago do elefante. Ele agora colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news. Um inquérito criado de forma ilegal, com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para investigar crime que tenha sido cometido contra ministros dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o Brasil está esperando, senhor Pacheco, uma atitude de Vossa Excelência. Vossa Excelência ontem disse que realmente precisa ter regulação. Mas aí é fácil, porque não está aqui. O projeto está lá na Câmara, o 2630. E até onde se sabe, não tem futuro, não vai andar, porque na Câmara os representantes da população, que hoje são chamados de antidemocráticos, que têm seus parentes, familiares,
Brasileiros que foram presos no dia 8 sabem muito bem que essa sanha é autoritária, porque nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num regime, senador Girão, um regime ditatorial. E aquilo que Elon Musk anunciou para o mundo, e aí, ministro Alexandre, o que ele anunciou para o mundo, Vossa Excelência hoje está conhecido no mundo, porque as atitudes, e diz o Elon Musk, elas são inconstitucionais, elas não estão nos nossos códigos, ela rompe o nosso ordenamento jurídico, aliás, ele está rompido. Eu estou chocado. Realmente, pessoal, o que o Magno Malta aponta aqui é muito grave. É muito grave porque, né, rolou toda aquela denúncia do Elon Musk para cima do Alexandre de Moraes. Ele ficou conhecido no mundo todo como um ditador que toma a decisão fora da lei. Aí a gente tem a Casa dos Calados coniventes, sim. Nós temos o pior Senado no mundo, a pior Câmara do mundo, né? Os piores parlamentares do mundo, porque se vendem, porque se calam. Aqueles que têm competência de tomar a decisão para impedir essa escalada, né, do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do TSE. Eles podem fazer isso, eles podem parar tudo o que está acontecendo, mas não, eles estão juntos com esse esquema. Aí, né, falou do bundão do Rodrigo Pacheco, pior presidente do Senado que nós já tivemos no mundo, né, em toda a história do Brasil. Por quê? É um bundão, é um frouxo. Ele vem nas câmeras, vem no microfone e fala, não, temos que impedir a escalada do STF. Não vamos tolerar mais decisões monocráticas. Aí chega na hora, ó, abaixa a cabecinha pro Moraes. Desculpa, senhor. Não, pode fazer o que o senhor quiser. A casa não vai pautar nada, tá? Fala e nada faz. Uma vergonha, uma vergonha. Com as últimas notícias no nosso país, atualmente o país é governado por Alexandre de Moraes. Você votou nele? Não, não votei nele. Quem colocou ele no Supremo Tribunal Federal foi o presidente que assumiu quando Dilma saiu, Michel Temer. Foi ele que colocou Alexandre de Moraes lá. E como o Senado não alertou, não cerceou o poder que ele estava tendo no país e deixou correr solto, agora está incontrolável. E ele colocou até Elon Musk para ser investigado no inquérito das fake news. O que ele conseguiu com isso? Chamar a atenção da imprensa internacional. Muitos veículos de imprensa estão anunciando que Elon Musk foi incluído no inquérito no Brasil. Então isso pode ser um tiro no pé, pode se virar contra ele, porque aí as pessoas vão ver exatamente o que está acontecendo no nosso país. Cerceamento de liberdade, cancelamento de redes sociais, como eu mesmo sofri. Em outubro de 2022, meu Instagram ficou fora do ar por 4 meses por uma informação que disseram que era fake news, que eu falei que ia fechar a Jovem Pan se o Lula assumisse o poder, e eu perdi o acesso ao meu Instagram. Então Luciano Hang está sem, Monark está sem. Lembra do Luciano Hang? Até hoje está sem redes sociais. Então o mundo está vendo agora o que está acontecendo no Brasil. E o caso do Luciano Hang é bem macabro, porque é um homem que teve todos os seus acessos bloqueados, suas redes bloqueadas, porque ele era contra o sistema, contra a esquerda, contra o governo Lula, contra o STF, contra o Moraes. Mas tudo bem, a gente sabe que a gente está em uma liberdade de expressão limitada, uma democracia relativa, onde eles mandam e a gente obedece e acabou. Né? O velho da van acabou descumprindo e foi o que aconteceu com ele. Mas aí aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul. Né? Uma tragédia em que grandes milionários do Brasil, influenciadores, se mobilizaram para ajudar o Rio Grande do Sul. E o velho da van foi um dos que mais ajudaram, que mais deu dinheiro, que mais mobilizou caminhões, o povo brasileiro, resgates. Isso tudo sem rede social. Isso tudo sem poder postar um post, uma informação no Twitter, no Facebook, no Instagram. E isso porque ele tinha alcance de milhares de pessoas. Imagina um homem desse, né, numa tragédia daquelas, tivesse seu acesso, né, liberado para poder atingir mais e mais pessoas, conseguir captar mais e mais ajuda, teria salvado ainda mais vidas do Rio Grande do Sul, mais ainda o povo do Rio Grande do Sul, mas não, por causa do sistema, por causa da politicagem, eles, né, acabam com isso, essa possibilidade de uma pessoa que é rica, é milionário sim, e é de bom coração, é uma pessoa humilde, que sempre destina, né, o seu dinheiro, a sua posição, a sua influência para ajudar o povo brasileiro. Mas não, o TSE vai lá, por causa de política, cancela tudo que esse cara pode fazer e acabou.
Ou seja, Moraes está completamente descontrolado, ele é o atual presidente do país, que não foi eleito, e o Senado não faz nada. Por quê? Por causa do foro privilegiado, meus amores. Atualmente, os ministros do STF é que julgam criminalmente um deputado ou um senador. Então eles se sentem na mão dos ministros do STF e não fazem nada para desagradá-los, senão pode vir a retaliação depois. Qual é o equilíbrio disso? Isso é democracia? Isso é equilíbrio entre os poderes? Não, não é. Então o Brasil está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, o Senado não faz nada e nós estamos à mercê deles. Eu não sei onde isso vai parar. Eu realmente acho que eles estão gerando uma revolta na população porque tem limite a atuação de ministros do STF, tem limite à tirania. As pessoas estão ficando cansadas. Fora isso, gente, as outras notícias são, assim, muito tendenciosas. Se você pesquisar em qualquer site atualmente, sabe, criticando o Musk, o Elon Musk, gente, é inacreditável, e defendendo essa tirania. Que ponto chegamos, né? Chegamos em um ponto em que o Brasil está lascado, em que o povo brasileiro precisa acordar e reverter o que está acontecendo, porque pode não ter volta mais. Pessoal, vocês sabem, né, o que aconteceu lá na Venezuela. O Maduro, ele venceu as eleições, venceu, amigo, venceu. E olha só, vários países, né, democráticos já se posicionaram contra, né? Diferente de vários países, o governo Lula decide silenciar sobre o resultado das eleições na Venezuela. Após a declaração da vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais do dia domingo, do dia 28, o governo brasileiro, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, permaneceu em silêncio, em contraste com a reação imediata de outros países da América do Sul. Até a madrugada desta segunda-feira, dia 29, o Brasil não havia se pronunciado sobre a controversa vitória do líder chavista. A oposição venezuelana aponta fraudes no processo eleitoral, alegando que não teve acesso a 70% das urnas, né, das atas eleitorais. Sessões eleitorais permaneceram abertas além do horário em áreas favoráveis a Maduro, enquanto em regiões opositores houve relatos de intimidação e obstáculos para votar. Eleições na Venezuela e a postura do Brasil. Em um cenário eleitoral tão tumultuado, o governo brasileiro optou por uma postura cautelosa e não se manifestou, né, imediatamente sobre o resultado das eleições na Venezuela. Esse comportamento contrasta fortemente com a rapidez com que outros países da região se posicionaram, expressando a preocupação com a alegação de fraude e irregularidades. Pessoal, a casa caiu na Venezuela, conseguiram fraudar mais uma vez, e sabe por que a gente fala abertamente que é fraude? Não, não é fake news. O povo da Venezuela está falando que teve fraude, a oposição na Venezuela está falando que teve fraude, muitos países democráticos e com importância no mundo todo já se posicionaram contra o que aconteceu na Venezuela, já se posicionaram falando que não vão aceitar os resultados fraudulentos da Venezuela. Então, meu amigo, além dos vídeos, né, do exército do Maduro, da polícia do Maduro, impedindo o povo de votar, né, agredindo, batendo, roubando as urnas, roubando os votos, então, amigo, depois de todas essas evidências no dia de ontem, não dá mais pra passar pano lá pra Venezuela. Aí o nosso governo Lula, nosso governo do amor democrático, não se posiciona, não fala nada. Por quê? Porque são amigos, né? Por mais que Maduro tenha dado uma alfinetada no Brasil, no Lula, nas urnas aqui do Brasil, eles são amigos, são comparsas, né? São companheiros. Então, nada fez o Lula, pessoal. Queria pedir pra você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, a sua opinião, qual é o seu posicionamento, comenta aqui de qual cidade você fala. É muito importante a gente saber a sua localização, o seu posicionamento é importante de verdade, tá? E olha aqui, esse canal é novo, tá? Então se inscreve no canal, ative as notificações e olha, compartilha esse vídeo para mais patriotas. Sabe aquele grupinho no WhatsApp que você tem? Compartilha lá, tá? É muito importante. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.